Marina de Campos Uhum. e depois o Anjo Negro. Apenas algumas poucas informações do Anjo Negro. Depois a gente coloca mais. Curte mais. Tá bom. Bom, a Marina, ela é uma mulher. Aparência de uns seus. Entre... Depende de como ela está vestida, mas se você pegar ela numa situação trivial, você vai achar que ela tem uns 45, 50 anos. Só que se ela estiver muito produzida, você não dá essa idade pra ela. Ela consegue enganar muito bem. Né? Ela normalmente se veste conforme o ambiente, porque ela trabalha com boates, casas noturnas e tudo mais, então ela tenta se mesclar o ambiente onde ela está. Então, poucas pessoas sabem quem ela é quando ela está circulando, né? E ela tenta não chamar muita atenção em espaços públicos. Em espaços mais privados, as pessoas sabem quem ela é e ela mantém a distância necessária. Tá? Ah, ela é uma mulher esguia, não muito alta, mas mais alta do que a média brasileira. Coloca 1,75m, 1,74m. Então, uma mulher, eu acho que é uma média. Ela tem traços clássicos, então ela aparentemente vem de uma família meia aristocrática, tá? Você não vê muita miscigenação, não. No entanto, a questão dela se mesclar ao ambiente, então, por exemplo, a balada lá, a casa noturna que ela tem, que é de música eletrônica, normalmente ela tá com. Ela prende os cabelos como se fossem dreads, ela faz tranças nos cabelos, coloridas e tudo mais, justamente essa questão de tentar se mesclar com o ambiente. Tá? Roupas coloridas, meio neon e tal. Nos Elíseos, normalmente ela tem uma postura um pouco menos chamativa, mas ela tem a língua muito afiada. Muito afiada. Principalmente com quem ela não gosta. Tá? E, bom, olhos castanhos, o cabelo é um castanho claro. Tá? Como ela aparenta ter um pouco mais de idade, você percebe que ela tem umas linhas, alguns fios de cabelo branco. Tá? Ela não esconde isso. Principalmente quando ela não está mesclada no ambiente. Né? E em situações de Elísio e de Principado, ela tende a usar roupas menos chamativas e um pouco mais social, mas nada muito ostensivo ou chamativo. Tá? Isso. Do Anjo Negro. Não, calma. Tem mais alguns detalhes que eu preciso passar sobre a Marina que você esqueceu. São importantes. A casa dela é uma das primeiras casas que foi LGBT friendly. Antes mesmo Isso. de de começar esse termo, né, essa ideia, ela sempre foi muito progressista com relação a isso, sabe? De que Isso. há amor para todos, há espaço para todos. Então, ela sempre defendeu esse tipo de minoria. E justamente por isso Uhum. que ela é um contraponto da Príncipe. Que a Príncipe sempre tá protegendo o que seria o normal, sabe? E sempre as classes mais altas de vampiros que ela prioriza. E isso divide bastante o clã dos Uhum. Malkavian. O clã dos Malkavians, ele é o mais segregado, assim, o mais separado. Ele é muito polarizado. Duas vertentes bem separadas, tá? Beleza, agora pode falar. Não, e tinha outra coisa também, que é, ela é muito ligada ao cenário artístico do Rio de Janeiro. Tá? Então, exposições de arte, eventos culturais, eventos musicais principalmente, né? Dança, enfim, tudo. Ela sempre tem um pezinho em todos esses lugares. Tá? É, Quem a conhece mais de perto sabe que ela investe isso. Então, é como se fosse parte do ethos dela, pessoal.
de estar ligada e contribuir com isso. Então, ela vai estar ligada com as artes de uma forma geral. Tá? Eu não sei se isso gera algum conflito com os historiadores, eu acredito que não, né? Daí o Bruno decide. Porque, afinal de contas, ela é uma aliada, vamos dizer assim, Quem decide é da o Bruno. causa, vamos dizer assim. Não, tô falando, pra ela se sente uma aliada, entende? Então ela não vai tentar, como que fala? Controlar nada. Ela é investidora, ela é uma mecena, tá ligado? No meio. E o ramo dela mesmo é as casas noturnas, espaços de dança, enfim, coisas assim. Mas todas as artes são bem-vindas para ela. Tá? Artes cênicas, dramáticas, enfim, dança, música, enfim. O foco dela é casas noturnas e danceterias, mas ela também tem relação com as outras artes. Com o espaço artístico do Rio de Janeiro. É isso. Aí agora do Anjo Negro, o que eu pensei de cara aqui, André? Ele é negro, ponto. Eu não consegui, não pensei em nada com relação ao passado dele. Qual é a idade máxima que os príncipes não, os primogênitos podem ter, André? De abraçado, mais tempo de vida humana. 50 anos como vampiro. 50 anos como vampiro? Tá. Década de 50, tá. Ok. Um detalhe, Al, você não ouviu, teve um Hum. salto no tempo, nós vamos começar em 2003. 2003, não é 96 então? Não, 96 Os foi quando abraços passou. É, foi quando for acontecer os abraços, é isso? sim, aconteceram os abraços, Uhum. mas todo mundo virou Criança da Noite em 2003. Ok, tá bom. Bom, o Anjo Negro, eu não tenho muito o que falar dele não, André. Eu preciso ainda discutir contigo, tá? A única coisa que eu posso dizer é que ele é ligado a por conta do clã, né? Eu tô pensando aqui por conta do clã, né? Movimentos sociais em geral, tá? Então, sei lá, organização de comunidade, até na parte do carnaval mesmo. é, Ele seria de uma facção que não quer que tire o povo da comunidade para colocar artista, por exemplo, para ficar chamando atenção, entendeu? Então ele bate de frente com isso. É isso que eu pensei de cara, tá? Não sei se aceitável. Tá bom? Ótimo, É isso. Depois a gente conversa mais sobre ele. tudo bem. Basicamente isso. Vou falar um pouco Ah, sobre tá. os que estão sob meu controle, tá? Uhum. A príncipe. Ninguém sabe por que ela é príncipe, como eu havia dito. Porque tem a Catarina. A Catarina é o vampiro mais poderoso de toda a cidade. Muitos dizem que ela é muito mais forte que, inclusive, o Dom Pedro. É, sobre o. Mais sobre a Maria Rita, a Ritinha. Ela. Ninguém sabe por que ela controla a cidade. Ninguém sabe exatamente como que ela controla a primogênie. Mas há um acordo entre os primogênitos para que ela continue fazendo o trabalho. E ela continua fazendo o trabalho sem nenhum tipo de resistência. Dizem que a maior qualidade dela é a negociação com os outros estados. Que ela é uma diplomata com uma qualidade muito ímpar. Então é isso que justificam dela estar à frente da cidade, e não a Catarina. Porque muitos ainda pedem pra Catarina voltar como príncipe, tá? Porque ela foi a príncipe original do Rio de Janeiro. Ela fundou a Camarilla do Rio de Janeiro. Sobre a Catarina. A Catarina é uma ala sombra, muito antiga, mas ela caiu em torpor. Ela conquistou o Rio de Janeiro do Sabá em 1988, que foi quando foi assinado também a Lei Áurea. É, 1888. 1888.
Você falou 900. Eu falei 800, não falei? 1888. Ok, tá bom. Que foi quando também foi assinada a Lei Áurea. Ela ajudou todo esse processo, sabe, de, de Abolição. libertar o Brasil, em todos os sentidos. Isso é um pouco. Isso chega a ser um pouco paradoxal. Por quê? Porque a Camarilla detém um controle muito maior sobre os vampiros do que o Sabá. E vocês têm uma ideia do que é o Sabá? O Sabá, ele é uma organização que visa lutar contra os anciões e contra o controle. E como que essa sombra ela mantém a Camarilla? Porque foi algo que ela falou depois que ela voltou do torpor. O comunismo é maravilhoso, só que ele não funciona. Porque pessoas estão acima de tudo e pessoas são corruptas. A ideia é boa, só que, infelizmente, enquanto uma pessoa tiver mais poder do que a outra, não vai funcionar. E isso também é paradoxal com relação, com relação ao funcionamento da Camarilla. Porque precisa ter alguém que seja mais forte do que os outros. Uhum. Então, no final, ninguém sabe por que, que ela sempre toma esse tipo de ação. Nem mesmo você, Gustavo. Ela Não ficou em sei, torpor não durante. sei. De quanto tempo, André? O quê? Ela ficou em torpor de quando a quando? Até a década de 70. De 1910 a... Desde a abolição até década de 70. Não, não. De 1910 até 1970. E isso é muito contraditório com relação a ela, esses pensamentos, sabe? É, alguns falam que ela fala isso pra ninguém decifrar ela, o que ela é de verdade. Mas tem uma coisa que todos sabem, que ela adora jogar. Ela adora jogar. Qualquer tipo de jogo que a desafie, ela sempre vai aceitar. E É, ela nunca perdeu. I know. Ela nunca perdeu nenhum tipo de desafio. Ela deixou uma toreadora que foi uma grande amiga dela, que se chama Teresa. Essa toreadora, ela se tornou agora o maior inimigo da Camarilla do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a Teresa foi consumida por uma doença. Em off, ela foi consumida pela vicissitude. Estúdio. Só que vocês não sabem que é sobre vicissitude, só sabem que ela foi consumida por uma doença. Nem eu? E essa, nem você sabe. E essa doença precisa ser combatida. Hoje, a Teresa ela lidera alguns grupos anarquistas. Só que não é aquele anarquismo que quer bater de frente contra a Camarilla. Eles têm algumas regiões. E tem um outro grupo anarquista que ninguém sabe o que é, mas é um grupo anarquista que extermina vampiros que tentam dominar o morro. Se um vampiro tenta dominar o morro, ele morre. Em pouco tempo, ele morre. E a, as figuras da Camarilla, elas não tentam fazer nada pra mudar esse cenário. Ela fala: você O pode subir o motivo. morro, você pode subir o morro, você pode fazer o que você quiser. Só que você não tente tornar aquilo um domínio. Os morros não foram feitos Ah, pra ser controlados. Ponto. Uhum. não é domínio, ponto. Não é Sim. domínio, ponto. Assim, é domínio, se você quiser morrer. E sempre morre. É. Todos que tentaram, morreram. Mas, tipo Todos. assim, se tu conseguir, tu for o bichão mesmo, beleza, tu conseguiu. Todos que tentaram, morreram. Alguns dizem, é algo que é muito comum entre os neófitos, tá? Eles dizem que isso é a forma de limpar os vampiros que são indesejados. Então eles incentivam você a tentar controlar o morro pra depois te eliminar. Uhum. É, Agora vamos falar um pouco sobre a Alice. Alice é a primogênita Tremor, tá? Ela, ela é uma mulher ridiculamente alta. Ela tem em torno de 2 metros de altura. O Bruno tá rindo aí. E- Porque a outra não é uma baixinha. Então, É. Uma tem Que é baixinha. 1,30, a outra tem. A Ritinha. A Maria Rita.
Uma tem 1,30, a outra tem 2 metros. É equilibrado, pô. Só um segundo, gente. Tudo bem. A Alice é uma mulher extremamente alta. Ela tem quase 2 metros de altura, se não tem 2 metros de altura. Ela não se importa de usar saltos para sobressair. Então, em eventos, você sempre vai vê-la com um salto bastante alto. Ela costuma usar um salto aí de 15, 20 centímetros, porque ela quer ser vista. Ela gosta de ser vista. Ela não tem um dos olhos, o olho direito. Ela não possui. E dizem que ela sempre foi ligada à espiritualidade na questão de Kimbanda, sabe? Nessa questão. Ninguém sabe se é verdade, tá? Mas falam que ela é muito ligada nesse quesito aí. E que ela arrancou o próprio olho pra ver a verdade do mundo. Detalhe que ela usa o olho dela como um pendão, como um colar, em todos os eventos sobrenaturais. Todos os eventos sobrenaturais ela usa esse olho que fica pendurado. O cabelo dela é extremamente longo, extremamente longo. E toda vez que ela vai para eventos sociais da Camarilla, ela corta parte do cabelo e enrola nos braços para fazer como se fosse um bracelete. Logicamente, no outro dia, o cabelo vai desaparecer e vai queimar, né? Porque o cabelo de vampiro, depois de cortado, ele não permanece, ele só some. Mas ela costuma fazer isso. Ela domina a ilha de Paquetá, tá? Só que ela é uma figura invisível. Quem domina de verdade são todas as pessoas que estão abaixo dela. Além de primogênita, ela também é regente do Rio de Janeiro. E ela é inimiga declarada de Baltazar. Paulo? Ela é inimiga declarada do Baltazar. Ela não se importa muito de de que as pessoas, né, a julguem, esse tipo de coisa. Mas ela é extremamente protetora com relação aos seus pares, aos Tremor. Então, se você falar mal de qualquer Tremor, você está falando mal dela. E ela defende suas crias com unhas e dentes. Não importa o que for necessário. Fechou. Inclusive, ela foi uma das figuras que mais pediu caçada de sangue dentro do Rio de Janeiro. Ela pediu 3 caçadas de sangue contra vampiros no Rio de Janeiro. As três ela obteve sucesso, e durante as 3 vezes foi permitida que a Diablera acontecesse. Então nós temos 3 Tremors diableristas dentro do clã, Que legal. que foi autorizado. Nice. Bom saber. Tá? Mas isso é de conhecimento público? Conhecimento público. Tá. É conhecimento público. Foi solicitada autorização junto ao Justicar, e as 3 vezes ela conquistou esse direito na hora de solicitar a caçada de sangue. Maravilha. Eu não entendi, Bruno, a pergunta. Bruno, tá mutado. Eu falei alguma coisa? Você Ah, falou um tempão. não, É um dos que primogênitos. Isso, É um dos primogênitos. Beleza. isso, mas você não tinha falado que tinha essa coisa do historiador que tinha uma. Ah, não, isso aí é do passado. Sim, mas aí a pessoa. Essa é uma outra pessoa. Essa
a Teresa que começou essa vertente do historiador, entendeu? Não, Uhum. sim, 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 mas não tinha uma coisa de que tinha uma disputa entre os dois e que tiveram que chamar alguém de fora pra. Exatamente. E você foi chamado de fora. Tá, era isso que eu queria saber. Isso mesmo. Beleza. Beleza? Eu mandei um vídeo aí da Alice no Tranqueiras. Agora, o Bruno vai falar um pouco sobre a Márcia e Não o tem mais Márcio. um seu? Quê? Não, acabou. Josué. Não, Quem tem é mais um Josué? sim, o Josué. Não, mas o Josué eu vou deixar por último. Tem Ah, que... tá. Quer que eu Ok. fale o Josué primeiro? Eu falo. Fala, porque daí já vai todos os seus. Já vi todos os seus aí, ó. Bom, o Josué é o vampiro mais antigo em atividade do Rio de Janeiro. Ele foi o primeiro vampiro abraçado na Camarilla. Então, os primogênitos originais da Camarilla não existe mais nenhum, tá? Todos eles ou estão em torpor, ou se foram pra outra cidade, ou foram pra São Paulo, ninguém sabe. Só sabe que não tem mais nenhum vampiro original, exceto o Josué. Grande É, Josué. é declarado, claramente, ele já deixou claro que o nome dele não é Josué, tá? Ele valoriza muito o nome que ele já teve, mas o nome que ele já teve precisou ficar no passado. Então ele adotou Josué a partir de um determinado momento. A única pessoa que sabe o nome verdadeiro de Josué é a Catarina. Ele não me contou. Ninguém não te contou. É a única que sabe o nome verdadeiro dele. O Josué, ele é um homem quase anacrônico em questão de roupas, tá? Ele gosta de vestir roupas da década de 20, ternos da década de 20. Ele é um exímio jogador de xadrez, mas nunca ganhou da Catarina. Frequentemente eles são vistos jogando xadrez nos Elísios por aí. E detalhe, entre todos os vampiros da Camarilla, os dois são os únicos que quebram a regra principal do Elísio, que é não utilizar disciplinas. É, né? São os únicos Eu já vi isso acontecendo. São os únicos dois que quebram essa regra. E está claro, qualquer outro que quebrar será punido. Exceto os dois. Por que os dois quebram essa regra? Porque eles costumam fazer jogos de xadrez que são peculiares. Algumas vezes tem algumas sombras que movem peças, tá ligado? Outras é feito com pessoas e eles usando dominação. A Eu sei questão como é é, esse jogo. a questão é, ela nunca foi derrotada. Nunca foi derrotada por ele. Já houve vários empates. Empates teve um monte de empate. Mas derrotada, ela nunca foi. E o Josué não alimenta nenhum tipo de ódio, rancor, mágoa. Isso que motiva ele a viver. Tanto que quando a Catarina caiu em torpor, foi o pior período pra ele. Foi um período triste. Mas foi o período que ele transformou o clã Ventru no que é hoje. O líder da Camarilla, o verdadeiro líder da Camarilla de São Paulo. Por quê? Porque eles controlam muitas áreas importantes da Camarilla. E a principal delas é o controle político cultural. Então, o que acontece? O carnaval sempre acontece por causa dos Ventrus. Mas os Ventrus, eles são generosos. Eles estão no poder, eles são generosos. E o que eles fazem? Eles sempre falaram que o carnaval é para todos. O carnaval é para a criança da noite e pro neófito. O carnaval é pros ancilas e pros anciões. O carnaval é um momento que é para fazer festa, mas também é um momento de responsabilidade. O carnaval é um momento onde as quebras de máscara ficarão para trás e não serão punidas. Porque é a hora do vampiro ser o que ele é, um vampiro. É claro, se você quebrar a máscara de uma forma irreversível, você será punido. Mas se um vampiro viu você se alimentando, se um mortal viu você se alimentando de outro e saiu no jornal, no Extra do Rio de Janeiro, cara, basta você consertar isso e tirar sarro. E tá tudo certo.
No Notícias carnaval, populares. no carnaval, tudo pode. Beleza? Uhum. Pode falar, Bruno, agora. Eu. Ah, o primogênito historiador é o Márcio, que também é conhecido como Márcia Martini, que é, no jargão de 2003, transformista. Hoje em dia é drag queen, mas na época se usava mais a terminologia transformista. O Márcio foi chamado de fora do Rio do Sul para resolver uma questão entre o historiador da cidade, que são historiador com os historiadores da Teresa e os historiadores não Teresa, essencialmente, para conhecimento público. Que não se resolviam, tinha uma disputa ali acontecendo e foram convidados a se retirar e, sabiamente, se retiraram. E aí ele foi chamado de fora para resolver essa questão. Normalmente, quando as pessoas encontram o toreador, ou o primogênito toreador, encontram ele é, como Márcia. A Márcia é divertida, ela é alta astral, quer curtir a vida, enfim. Ela é uma figura que parece, ou que talvez seja mesmo, politicamente inofensiva. E por isso, justamente, a pessoa ideal para esse trabalho. Porque é uma boa pessoa de, enfim, fazer uma piadinha, botar uns panos quentes e conseguir, com carisma ali, dar uma enrolada em todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que não conquista grandes coisas nesse sentido. E no mundo das artes, por exemplo, o protagonismo malcaviano é maior do que o protagonismo toreador, justamente porque, além dessa disputa que existe entre os historiadores que não ajudam em nada, no final das contas, o clã, a figura que está atualmente à frente é uma figura mais interessada em deixar disso, em manter as coisas como estão, do que em estabelecer um domínio próprio. Então, ela é uma figura que é próxima da Marina? É isso, né? Isso. Próxima da É isso Marina, mesmo. mas de uma maneira que muitas vezes não agrada, porque para muitos historiadores é visto como próxima de uma maneira subalterna, de uma maneira secundária. Não pra Marina, tá? Tudo bem, acho justo. E não para a própria Márcia, ela também acha que não é sobre isso. Enfim, a questão é que o Márcio, quando se encontra o Márcio, ele é uma figura muito mais observadora, quieta, reservada, o que faz as pessoas pensarem. Então tem uma boataria rolando de que o André não gostou da minha história, né? Infelizmente tem essa. Quem começou esse boato aí muito forte. Pode continuar, estamos gravando. Ok. É, tem essa botaria de que a Márcia, na verdade, é só uma fachada. E de que, na verdade, tem algum grande plano sendo, enfim, cozinhando ali na cabeça do Márcio. E que talvez justamente parecer uma figura inofensiva seja algo que ele quer que aconteça. E ele usa a Márcia como esse escudo, de alguma maneira, como essa distração. Beleza. Bruno, só uma pergunta. Alguma, Beleza. da, alguma das duas figuras tem mais facilidade com um dos lados do clã? Costuma se apresentar mais frequentemente em um dos lados? Como que era
Ele tinha uma disputa, tem uma disputa lógica da questão da disciplina, mas tem uma questão de domínios ou de influência diferente de um lado para outro? Tem, porque o que acontece? O pessoal que veio da linhagem da Teresa, eles são muito mais sombrios. Aham, E eles têm uma tendência a ter uma arte menos pública, sabe? uhum, A arte deles tem que ser mais reservada, é mais para vampiros. uhum, Eles costumam ter uma idade mais baixa também. uhum, Enquanto o outro lado dos historiadores já é um lado social normal, sabe? Dos uhum, historiadores mesmo, com uma ligação muito grande com os mortais, sabe? uhum. Tá, eu vejo. Tem alguma figura mais relevante do lado da Teresa que ficou na cidade? Não foi criado ainda. Tá, mas o que eu imagino é o Vai seguinte. existir, só não foi criado. Eu imagino é o seguinte: a chegada do Márcio desagradou gregos e troianos, porque não era nenhum nem outro. Do lado da. Do lado não Teresa, sei lá como se chama esse lado tradicional, a capacidade, enfim, diplomática ali, o lado bom vivant da, da Márcia conseguiu comprar algum crédito ali, de maneira que acalmou um pouco os ânimos nesse sentido, mas de um tempo para cá é uma frustração que tem crescido porque não estão vendo isso dar em nada e estão achando que é uma. Só Que uma talvez informação ela seja uma idiota útil, alguma coisa assim. Só uma informação muito relevante, tá? Hum, O lado da Teresa é o lado antigo. Então sim. são vampiros. Os vampiros mais velhos da cidade são os toreadores, exceto Uhum, junto com os Ventrus. Só que eles são um número muito pequeno desses vampiros da Teresa. E uhum, o outro lado já é um lado jovem, uhum. mais despojado. Tá. Continua fazendo sentido pro meu raciocínio isso. Então é isso. A ideia de, tipo, não se vendeu pro outro, tipo, não conseguiu arrefecer ali as tensões, etc e tal, então isso gerou um agrado inicial, mas justamente percebendo que o clã tá perdendo espaço na cidade, no final das contas, tá perdendo prestígio, tá ficando em segundo lugar, especialmente com essa coisa de estar um pouco à sombra da Marina, tá tendo um pouco de tensão, de reclamação nesse sentido, desse lado mais jovem. Do lado mais antigo, a recepção foi horrível. Até que um dia essa figura mais representativa, que não sabemos ainda quem é, mas enfim, do, dos mais antigos, se encontrou com o Márcio e desde então tem uma neutralidade. Alguma coisa se conversou ali que não tem animosidade. Ah, Se se é aliança, se é coisa, não se sabe. eu tenho só uma informação muito importante e relevante Hum. para te passar, tá, Bruno? Uhum, É o seguinte: nos últimos 7 anos, uma figura importante de cada ano foi morta. uhum, Como assim? Uma, Entendi. fi- um artista que surgiu do nada, sabe? uhum, E um por ano morreu. uhum, E sempre é um artista que estourou no carnaval, sabe? Pré-carnaval, ou uma figura que ficou famosa depois do carnaval, sabe? Mas é sempre próximo desse período do carnaval. uhum. E já estão comentando que isso é queima de arquivo contra os artistas que estão ascendendo. Você chegou a fazer algum comentário público? Peraí. Artista mundano, não Humano, artista necessariamente um mundano. historiador. Não, Ah, artista ok. mundano. Mas os historiadores estão ligados com os artistas mundanos também. Uhum. Não, sim, é por isso que eu fiquei em dúvida. Hum, E qual que é a postura da Marina em relação a isso? Eu preciso pensar também. Pensa. eu acho que essa é uma coisa que só se. São 7 anos, né? São 7 anos. Tá. Foram um por ano. Eu diria que os primeiros Desculpa, foram três. 6, porque agora é o 7º ano, é. Agora é o Ah, 7º ano. tá. Eu diria que os primeiros 3 ou 4 anos
é tipo, nada tá acontecendo, imagina, coincidência, nada a ver, etc e tal. No quinto ano, vamos ver. Tem que ver isso daí. Tem que ver, Foi a tem que ver esse resposta negócio aí, né, mano? Tem que ver esse negócio aí. Exatamente. Exatamente. E no sexto ano, aí eu acho que teve uma coisa pública de estão bagunçando o negócio, isso não pode mais acontecer, atitudes serão tomadas. Quais atitudes? Mas teve um pronunciamento, pelo menos, a respeito. É isso que eu ia falar, um pronunciamento oficial. Exato. Teve uma nota de repúdio. O de repúdio na Globo, né? Exato. Você tá mutado. Estamos em janeiro de 2003, tá, gente? Só para informar. Ok. 2003? Janeiro de 2003. Ah, então estamos perto do carnaval. Estamos perto do carnaval. Estamos nos preparativos Não à toa. para o primeiro carnaval. E Parece que isso foi planejado. detalhe, tá? Informação relevante para ambos, tanto para o El quanto para o Bruno. Se vocês tentaram auspícios, o auspícios ele escondeu muito bem o verdadeiro assassino. Uhum. Existe um boato de que isso é um jogo da Catarina com o Josué para saber quem vai ser o último a ser descoberto. Uhum. Tá? Então os historiadores estão começando a falar que isso faz parte de um joguinho também. Ninguém tem coragem de confrontar os dois, mas um vampiro de passagem uma vez virou e falou e acusou os dois enquanto estavam jogando uma partida de xadrez pública. Ambos viraram e falaram assim: Nossa, parece uma boa ideia, não é mesmo? E tiraram um sarro. Uhum. E tiraram um sarro, mas ninguém sabe o que é. Vocês, como primogênitos, vocês podem vir a contestar os dois se vocês desejarem, tá? Uhum. Beleza? Uhum. Bom, eu acho que é isso, tá? Falta o Zorro. Falta o Zorro, né? Cala a Ronaldo, boca, Gustavo. Caralho, velho. Eu tava passando despercebido aqui. Mas eu ia perguntar, porque me interessa. Falta o Bom, Tonhão também. Até não o tá aqui. Zoro, o Zoro ele é um homem de aproximadamente seus 30 anos de idade. Um cabelo não muito comprido, mais ou menos como o meu, assim, desse tamanho. Tá? Uma barba enorme que vem até aqui, assim, mais ou menos. E toda preta, assim, tanto o cabelo quanto a barba. O Zoro, cara, ele é um cara que, vamos dizer assim, que ele é aquele cara que procura agradar gregos e troianos, sabe? Não quer inimizade com ninguém, não quer encrenca. Tanto é que de vez em quando eu subo no morro só pra trocar uma ideia com a galera lá. Desço, rodo o Leblon se eu quiser. E isso sem incomodar muita gente. Tô sempre intermediando aí trabalho pra galera que do morro pra trabalhar com uns bacana, sabe? Tipo, tô precisando de 3 segurança aí pra fazer um evento. Chama a galera mais barra pesada lá de cima e aí faz esse tipo de trabalho. Cara, procuro estar sempre conversando com outros gangréus assim da cidade, só um mas adendo, sem me... Ronaldo. Só um Pode falar. adendo com relação aos gangrel. Os gangrel, em oposição aos gangrel de São Paulo, que não tem nenhuma representatividade e estão tendendo para o anarquismo, pro sabá, para todo esse tipo de coisa, os gangrel do Rio de Janeiro são diferentes, eles são muito camarila. Até nesse exato momento, onde ainda os gangrel estão fora da camarila, porque o Xavier tirou todo mundo, né, da camarila. E no meu jogo, até esse ano ainda eles estão fora. Uhum. Os gangrel fazem parte da camarila do Rio. E eles são respeitados, tá? Ótimo. Em parte porque
eu vou. O NPC do El, que é cria do. Que é senhor do Bruno, ele foi o primeiro xerife da Teresa. E ele é a figura que conhece todo o Rio de Janeiro. Tipo, não em questão de crescimento e tal, mas ele sabe alguns segredinhos do Rio. Ele sabe como desvendar algumas coisas, sabe? Ele sabe como resolver os problemas. Então, parte do seu prestígio, Ronaldo, é ofuscado pela figura deste primogênito, Ah. tá? Deste ex-xerife. É tanto que ele tem status 3, assim como você. Status 3 na Camarilla é primogênito, tá? E ele tem status 3, tá? Agora pode continuar. Então, aí como eu tava falando, então, né? Já que a gente tá tudo na Camarilla, então eu procuro sempre ter contato com todos os gangreus que eu conheço. E tipo, e até brinco com a galera, tipo, olha, se for abraçar alguém, me apresenta antes, pra ver se bate com a descrição do nosso clã, pra gente poder seguir com uma bela linhagem que a gente tá tendo até o exato momento. Sem deixar fugir nada do controle. Bacanite. Só isso, Ronaldo, ou mais algum adendo? É um gangrel Ventru, né? Mas eu gostei. Mais ou menos. Eu tive o Gangrel Rico. Bruno entrou. Olá, bom Aí, E o meus Sorry queridos. saiu. finalmente. E aí, Bruno? E aí, Bruno? Olá. Seu E aí? Sincana. Beleza, meu filho. Não, André, eu já falei, velho. O sistema obriga que as câmeras sejam utilizadas, cara. Minha postura anarquista impede que eu obedeça o sistema. Opressor de merda. Narrador filha da puta. Bom, Bruno, eu Um dia acabei. você estará no toco de uma estaca. Bruno, Eu eu vou passar acabei de. um pau no seu fone todo, seu arrombado. Beleza, obrigado. Eu falei sobre a cidade, depois você ouve com o Mika, tá? Que a gente gravou, o Gustavo gravou. Ô, Gustavo, só pausa aí pra depois eles ouvirem, pra ficar cortadinho.